gente, eu me divirto fazendo esses vídeos. Essa aqui é a Adrianinha, é a minha boneca que representa a minha criança interior nos meus trabalhos do workshop Acolhendo a Criança Interior. E outro dia eu me dei conta que a Adrianinha não tem calcinha. E aí eu tive essa ideia de falar sobre a sexualidade infantil, porque dentro do que eu tenho visto, até hoje a sexualidade infantil infelizmente é reprimida, né? As crianças não vivem livremente, espontaneamente a sua sexualidade, muito por causa dos adultos que imprimem na vivência sexual infantil uma questão negativa que é da própria cultura e da própria história do próprio adulto, né? Porque na vivência da criança a sexualidade é completamente natural, espontânea, né? É uma vivência de um prazer no corpo através de uma experimentação, né? Muitas vezes, por acaso, a criança roça o pintinho, a pererequinha, e aí ele sente prazer, e aí ele repete aquele exercício, aquele movimento, né? Sem nenhuma intenção negativa, sem nenhum problema nesse sentido, né? Inclusive, alguns estudos que eu fiz mostraram que dentro do útero a criança já tem indícios de ter ereção no menino, por exemplo, e da menina ficar molhadinha, né? É muito cedo que começa a sexualidade na vida do ser humano. Só que o grande problema é exatamente a repressão. Porque aí quando a criança recebe do adulto uma resposta negativa, quando ela está vivendo algum movimento, um comportamento sexual, dentro de toda a inocência da criança, aí ela faz registros muito profundos de que a sexualidade é negativa e é inadequada. E aqueles registros vão ficar profundamente marcados e vão aparecer na vida adulta em forma de dificuldades sexuais, né? Leves ou graves, né? Com problemas de compulsão sexual, com problemas de disfunções, né, sexuais diversas. Muitas vezes essas disfunções e esses problemas estão ligados a essa repressão que o adulto faz com a criança. E a repressão, ela tem três tipos, três níveis, né? Ela pode ser uma repressão verbal, né? Que é aquela que, tipo assim, menino, não mexe aí no pintinho! Não pode, que coisa feia! Né? Pensa uma criança, gente, escutando uma coisa dessa quando ela tá lá vivendo prazer. Que coisa triste, né? Que coisa dolorida. Outra forma de repressão é o olhar. Às vezes o adulto não dá aquele escândalo, né? Não xinga, mas o olhar é aquele assim, né? Aquele olhar de assustado, aquele olhar terrível, né? De que coisa horrorosa que você está fazendo. Então não precisa nem falar nada, né? Muitas crianças registram esse olhar, né? Esse assombro do adulto sobre o que ela está fazendo, e ela entende, né, com certeza que aquilo tá errado, né? Que aquilo não é normal. E tem também a repressão que é feita na violência física, né? Quando, além do verbal, além da cara feia, o adulto parte para agressão e bate nessa criança. Então, o conceito dela de sexualidade para a vida, ela vai estar extremamente marcado por essas experiências e pode ser muito distorcido, né? A sexualidade pode ficar como um registro bem distorcido na vida do adulto em função dessas experiências infantis, né? E aí, como educar uma criança para ela ser livre sexualmente, né? Essa é a grande questão, o grande desafio da nossa vida contemporânea. Se a gente quer criar os nossos filhos para que eles tenham uma vivência sexual livre e prazerosa, nós precisamos mudar desde a base, desde a educação, né? E aí, uma das principais
questões, né? Além de você aprender como comportar com a criança, mas é também trabalhar as suas próprias repressões, né? Trabalhar o seu conceito de sexo, o que você sofreu na infância em relação a isso, como foi a sua própria educação, como é a sua concepção e os mitos que você ainda tem. Né? Então a gente precisa primeiro trabalhar na nossa própria repressão para que a repressão da criança não aconteça, né? E ela possa viver naturalmente a sexualidade dela, né? Espontaneamente. E então a gente trabalha primeiro a nossa e aí a gente parte para ver qual que é o comportamento adequado para lidar com as nossas crianças, né? Uma vez eu dei uma palestra e a professora perguntou assim: tá, Adriana, a gente já pensa um pouco assim, mas na hora que a gente tá com a criança, que ela tá lá roçando o pintinho em algum lugar, ou a pererequinha, como é que a gente faz? Aí a professora falou assim: eu tento distrair a criança, aí eu levo ela para outro lugar, para outra atividade, né? Aí, gente, isso ainda já é um pouco melhor, né, do que a repressão em si, mas também não deixa de ser uma repressão, né? Porque aí tá impedindo a criança de viver livremente, né? E aí eu lembrei de um vídeo, ou não sei se foi o vídeo ou se foi o livro do José Ângelo Gaiarsa, que é um autor já falecido, que fala de uma forma muito bacana e com muita certeza sobre a sexualidade, né? Com muita propriedade, na verdade. E uma das coisas que ele fala a respeito até dessa questão da educação infantil, educação sexual, é que os adultos precisam aprender a lidar com essa criança de uma forma mais natural mesmo, né? Ele dá um exemplo assim de que uma vez a mãe viu a criança mexer no próprio genital e era uma situação que tinha outras pessoas, uma avó por perto, e aí ela chegou perto do filho e falou assim: filho, eu sei que isso que você está fazendo é muito gostoso, é uma delícia, mas pode ser que a vovó não goste, então vai lá e faz escondidinho. Né, gente? Então a gente pode levar a coisa de uma forma mais leve, né? De lidar de uma forma mais leve, mesmo quando seja para proteger a criança de não ser reprimida por outras pessoas, né? Então a gente precisa entender que a sexualidade é um impulso natural do ser humano, né? E é um impulso que está desde nosso útero, nosso desenvolvimento, né? E que a gente precisa permitir que essa criança viva esse impulso naturalmente, né? Para que ela possa, na vida adulta, para que nós possamos ter filhos na vida adulta que sejam livres, que possam realmente viver o prazer, né, na sexualidade, porque senão aqueles registros que ficaram negativos, eles vão aparecer na vida adulta, né? Porque a criança, ela vai carregar essa contradição, né? Quando ela faz o toque genital e se masturba, né, dentro da limitação infantil, e ela vê a cara do adulto, o xingo do adulto, ela sempre vai ficar com aquela contradição. Porque o que ela estava fazendo era prazeroso, mas ao mesmo tempo é proibido, né? Então na vida adulta, muitas vezes a gente sente essa contradição, né? De ser, de gostar de viver o prazer do sexo, mas ter uma série de questões internas dessa repressão que fazem com que a gente não viva plenamente a nossa sexualidade com todo o seu potencial, com toda possibilidade de prazer que a gente pode viver, né? Então, a gente precisa realmente mudar a nossa forma de educar as crianças, né? E precisamos mudar a nossa própria, os nossos próprios registros internos para que a gente realmente haja de forma natural com as nossas crianças, né? Então era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se no canal.
Participem, compartilhem com seus amigos que têm filhos pequenos, que possa interessar esse vídeo, né? E acompanhe os nossos vídeos. Um abraço a todos!